Então, em nome do Instituto de Espiritualidade e Saúde, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas vocês. E a nossa missão como Instituto de Espiritualidade e Saúde é potencializar a energia vital, explorando a relação entre espiritualidade e saúde, ajudando a vida a florescer e a frutificar. E é a partir justamente dessa missão que nós pensamos essas atividades mensais, né? Mas antes da gente começar a atividade de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês que agora, para o mês de junho, a gente já tem algumas atividades planejadas. Então, eu vou contar um pouco dessas atividades, até para que vocês já possam se programar e colocar na agenda, e para que se sintam, desde agora, já todos convidados e convidadas. Então, nossa primeira atividade no mês de junho é um curso de curta duração. O curso se chama O Deus Inconsciente. Ele será ministrado pelo professor doutor Marcos Vinícius da Costa Meireles. Esse curso será ministrado em 2 sessões, nos dias 2 e 9 de junho, sempre às quintas-feiras, no horário das 19 às 21 horas. Esse curso ele vai ser oferecido na modalidade online e ele tem um investimento no valor de R$ 90. Será oferecido também certificado de participação para todos aqueles que se inscreverem, de 5 horas de atividades. Então, é uma oportunidade. Esse curso ele vai ter como tema central a obra A Presença Ignorada de Viktor Frankl. Então, é um convite bastante interessante para que todos e todas possam participar conosco, especialmente a gente que tem esse interesse no estudo da espiritualidade e saúde, e nessa perspectiva também contemporânea, né? Então, fica o convite no dias 2 e 9 de junho. Assim que eu terminar de dizer, né, esses programas que nós temos, eu vou deixar aqui no chat todas as informações, já com os links também de inscrição, assim que aquelas atividades para as quais vocês têm interesse, aí vocês vão ter todas as informações para que vocês possam se inscrever. A segunda atividade que nós vamos ter ali no mês de junho é justamente a nossa 4ª rodada de socialização de pesquisas em espiritualidade e saúde. Ela acontecerá no dia 11 de junho, no sábado, às 9 horas da manhã, e ela terá como ministrante o mestre Luiz Viegas Júnior, do canal Religiosamente. Talvez alguns de vocês aí já o conheçam, né? Ele tem um canal ali no Instagram e sempre traz muito conteúdo de psicologia da religião, também de espiritualidade e saúde, e de uma forma bastante divertida, bastante lúdica. Então, vai ser uma oportunidade bastante interessante para a gente conhecer um pouco mais sobre a pesquisa dele, sobre o trabalho dele também, e esse compromisso de difundir de uma forma divertida conteúdos aí de psicologia da religião e espiritualidade e saúde. Então, acontecerá no dia 11 de junho, online, gratuito, como todas as rodas de socialização que nós temos feito. E o terceiro grande convite que eu gostaria de deixar para todos e todas é o nosso primeiro seminário internacional de espiritualidade e saúde, com o tema Narrativas da Compreensão à Sistematização. Mas troca de bota uma camisa. Esse seminário ele vai acontecer entre os dias 20 e 22 de outubro. Bom dia, pessoal. Bom dia! Ele vai acontecer nos dias 20 e 22 de outubro. Também será na modalidade online. E é uma grande oportunidade também de conhecer as pesquisas de grandes pesquisadores e pesquisadoras nacionais e internacionais sobre o tema de espiritualidade e saúde. No momento, a gente está ainda com o primeiro lote aberto, são os lotes promocionais de abertura de inscrição, e também já com a chamada de submissão de trabalhos. Então, fica aí a chamada e o convite com muito carinho para que aqueles que se sintam interessados pelo tema possam se inscrever e participar conosco em outubro. Então, como eu disse, já em seguida eu vou deixar todas as informações aqui para vocês, com datas, links e informações. E, de qualquer forma, como a gente sempre diz, a gente está sempre à disposição, seja nas redes sociais, ou e-mail, para
sanar qualquer dúvida ou dar qualquer tipo de orientação. Então, agora, é com muita alegria que eu convido a nossa diretora-presidente, a professora doutora Mari Ruth Sperandio, para que ela possa apresentar o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada, Lu. É uma alegria estar aqui nesse sábado de novo, como nós temos feito sempre no segundo sábado, nós temos conversado sobre temas muito bacanas relacionados a essa questão da espiritualidade e saúde. E hoje nós temos a alegria de contar com o professor Renato Soleiman Franco, né? O Renato, quando eu pedi para ele assim, Renato, me diga como você gostaria de ser apresentado. Aí ele disse assim, pode me apresentar como professor da pós-graduação em bioética, curso de medicina, professor também no curso de medicina do Paraná, casado com a Camila, pai do Matias e amigo da Mari. Eu me senti muito honrada aí com a forma de apresentação dele, e ele disse assim, é sério? E eu achei interessante isso, eu falei assim, eu estou levando a sério, porque, aproveitando um parêntese, nós costumamos associar muito a nossa apresentação, a nossa identidade, àquilo que a gente faz, mas a nossa identidade é muito maior, né? O que a nossa identidade deve mostrar aquilo que nós somos, né? Para além do que nós fazemos. E aí, quando ele aponta esses outros papéis, o papel de pai, o lugar de pai, de esposo e de amigo, é muito bacana isso, Renato. Eu gostei muito da sua forma de apresentação. E, para além, então, daquilo que você é, isso então já está mostrando o que você é e quem você é. Renato também é médico psiquiatra, ele fez o doutorado em Porto, né, Renato, em Portugal, e é nosso colega de trabalho no programa de pós-graduação em bioética desde o ano passado. E temos feito uma parceria muito bacana, trabalhando juntos aí de uma forma mais próxima. Então, tem sido uma alegria também ser essa amiga do Renato, mas também colega de trabalho, pesquisador e pesquisadora que caminham juntos em parceria aí na pesquisa. Então, seja muito bem-vindo, Renato. Antes do Renato começar a falar sobre esse tema super bacana, que é sobre a prática meditativa e coping espiritual religioso entre estudantes universitários, eu gostaria de falar brevemente, assim, muito brevemente, sobre a meditação, que eu vi um estudo sobre meditação, uma revisão de literatura que foi publicada recentemente sobre meditação. Não era sobre meditação, na verdade era sobre dor, espiritualidade e dor. Esse estudo foi publicado por uma doutoranda chamada Sharon Shirley Oliveira. Ela é orientada pela professora Kátia Nunes de Sá, e o projeto de pesquisa dela é sobre a espiritualidade e o enfrentamento da dor em pacientes oncológicos. E ela publicou, então, recentemente, foi em 2020, uma revisão de literatura sobre dor e espiritualidade, e ela encontrou 9 estudos onde ela mostrou, ou 9 estudos que mostraram que a espiritualidade contribuiu no enfrentamento positivo da dor, sendo que 3 mostraram um maior bem-estar espiritual, associado, então, com menor intensidade da dor, como formas de coping espiritual mais utilizadas no manejo da dor também, a prática meditativa, a oração, e eu fiquei, então, bem impactada, assim, com esses resultados, não só... Eu vou pedir para as pessoas desligarem os seus microfones, por favor.
Obrigada. E os estudos têm mostrado que a prática meditativa, ela tem um resultado bastante interessante no controle da dor, né? E hoje o Renato ele vai trazer essa questão, vai trazer essa discussão num contexto entre estudantes universitários e que tem e que foi coletado esses dados justamente nesse tempo de pandemia, né, Renato? Então, é um contexto também interessante aí para olhar como o funcionamento da prática meditativa. Mas, para além de ser uma estratégia, algumas pessoas podem dizer uma estratégia de coping, para além de ser uma ferramenta que nos ajuda no bem-estar, ela também pode ser usada, ela também é usada e foi conhecida, desenvolvida, na verdade, a sua origem, como um canal para o desenvolvimento espiritual, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com essa temática da meditação foi em 2016, eu fiz um curso na Universidade de Leiden, um curso online, muito bom sobre a prática meditativa, ou a meditação, mindfulness, e o professor dizia, ou alguns textos mostravam assim que a meditação era uma prática revolucionária, e é uma revolução silenciosa. E é interessante isso, porque a revolução silenciosa, porque chama para o silêncio, mas ao mesmo tempo você não vê barulho sobre meditação, mas você vê o quanto ela traz de benefício e vai transformando vidas, né? Então, de forma que eu coloco aqui a minha alegria de trazer essa temática aqui para a gente discutir, conversar. Então, já sem mais delongas, que eu já falei bastante, mas passo a palavra então para o professor Renato. Obrigada, Renato, mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, né? Em especial para a Lu e para a Mary que fizeram esse convite para mim. E é muito bom estar entre amigos aqui, né? E amigas para falar sobre isso, né? Que eu consigo ver aqui a Bianca, a gente estava tomando um vinho, comendo bolinho de queijo ontem à noite. Ela me ensinou vários testes aí de personalidade. A gente pode aplicar aqui, Bianca, depois. Mas é muito bom, né, falar isso na presença de amigos e amigas, assim. E sintam-se à vontade para compartilhar os pensamentos, enfim, não precisa esperar o final da apresentação para fazer qualquer tipo de colocação, né? Eu acho que eu peço para a Lu, se alguém fizer no chat, enfim, que passe para mim durante, pode passar durante a apresentação mesmo, não precisa esperar o final, ou pode me interromper, não tem problema nenhum, né? Fiquem à vontade também para abrir o microfone e falar se enquanto eu estiver apresentando, se surgiu alguma dúvida ou colocação ou aprofundamento do tema, né? Porque eu sei que várias pessoas aqui estudam isso. Então, é uma satisfação grande falar sobre espiritualidade, religiosidade para esse grupo, né? Que é um grupo de pessoas que me ensina sobre isso. Então, para mim é uma satisfação. Acho que eu tenho feito algumas lições de casa e estudado sobre isso, né? E espero poder contribuir de alguma forma. Agradecer especialmente aí a Luna. Esse aqui é um projeto PIBIC e a Luna é a estudante pesquisadora. O professor Valcir também é da PUC Identidade, que dá um apoio grande para esse projeto, não está aqui. Mas tem várias pessoas envolvidas aí, a professora Camila também, minha esposa, que também orienta esse PIBIC, a gente faz isso junto. Então vamos lá, vamos falar sobre meditação. Deixa eu compartilhar aqui. Tudo bem? Tá aparecendo aí direitinho? Eu geralmente não preparo o slide, mas vamos lá. Vamos ver no que dá. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse estudo, que é a prática meditativa como estratégia de coping espiritual e autocompaixão entre estudantes universitários.
É um PIBIC, né? Então ele envolve aí a Luna, está aqui com a gente. A Camila, que não dá para estar aqui, porque ela está com o Matias, né? A gente tem que se dividir nisso. E o professor Valcir. Eu queria começar trazendo uma outra referência aqui. Eu queria falar sobre quantidade de informações. Depois a gente vai ligar isso com a meditação, com autocompaixão e coping, né? Mas eu queria falar sobre isso, assim, sobre quantidade de informações, né? Aqui um computador velho, antigo, um TK2000, não sei quem tinha, eu tive um desse. E a gente tem evoluído bastante, né, em relação à quantidade de informações, e hoje o tráfego da internet, a quantidade de informações que a gente tem acesso e que fazem parte da rede de computadores, aí chega a exabytes, ou seja, é muita, 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 muita informação, né? E a gente sempre discute, e eu acho que é um tema que sempre aparece, né? Será que essas informações, será que essa quantidade de informação é mesmo muita? Será que a gente tem muita informação na internet, na rede de computador, se a gente juntar os computadores do mundo todo armazenados? Será que é muita informação? O que vocês acham? É bastante, né? É bastante informação. Claro que é muita, né? E essa informação está disponível, disponibilizada e ela está o tempo todo sendo bombardeada e de alguma forma exposta aos nossos sentidos, né? A gente está em contato com essas informações e é realmente bastante informação, acho que ninguém nega isso. Mas eu queria trazer uma outra questão, né? Que se a gente analisar a vida como um todo, cada momento de interação humana é muito maior e traz muito mais informações do que está disponível na rede de computadores se a gente juntar todos os computadores juntos. Num momento de conversa, quando a gente está sentado num banco conversando com alguém, a gente tem uma quantidade de informação que ela seria dificilmente armazenada num computador. Porque a gente tem uma rede de afetos, de sentidos, de sensações, a gente tem percepções e a gente tem informações que vêm do ambiente, a gente tem informações que vêm de si, a gente tem informações transcendentes, culturais, sociais, e que uma simples interação de 10, 15, 20 minutos, imagina 1 hora, 2 horas conversando, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 24 horas, um dia inteiro de interação, não caberia nos computadores. Então, por mais que a gente tenha muita, muita, muita informação na rede de computadores, ela ainda é muito aquém de tudo que a gente tem de informação da vida, né? E eu queria trazer isso aqui, né? Porque foi uma frase que surgiu assim, né? A gente tem uma rede de sentidos, significados, sentimentos e conexões que apresentam para a existência a grandeza da experiência da vida. Então, por mais que a gente tenha muita informação nos computadores, a grandeza da experiência da vida vai além dos computadores e além dessa quantidade de informação. Se a gente perguntar quem tem mais informação, né, o meu computador, ou às vezes as pessoas falam, não, o meu computador, porque tem muito, né, tem muito dado lá, né? Mas são dados que nem de perto se aproximam da potência de vida de cada um de nós. Eu acho que a América, né, usa bastante esse termo, né, potência de vida, né? Eu acho que é um termo muito feliz, assim, ou seja, porque fala do nosso potencial, né, enquanto seres humanos. E eu queria trazer essa questão. Talvez essa grandeza e essa potência não estejam de alguma forma apresentados a nós. Em que sentido? No sentido que a gente deixa isso de lado de alguma forma. A gente é tão bombardeado pelas informações da mídia, da rede de computadores, do nosso cotidiano,
instrumental, que a gente deixa de compreender e de reconhecer, no sentido de conhecer de novo, essa grandeza da experiência de vida. Isso vai fazer sentido daqui a pouco. Só que mesmo assim, com essa grandeza de informações, com essa grandeza de experiências, com essa potência, a gente se sente cansado. Não é? Se a gente perguntar, né, conversar com as pessoas no dia a dia, e aí, como que você tá? Fala assim, tô bem e tal. Mas e aí? Tô cansado. Tô cansada. Não é? E aí a gente fala, nossa, a vida é linda, tem uma potência, tem né, ela tem uma experiência que é fabulosa e tal, mas tá todo mundo cansado. Estamos todos cansados e cansadas. Faz sentido isso para vocês? Quem que... é, e de alguma forma, quando a gente está cansado, quando estamos cansados e cansadas, a gente não consegue perceber as coisas direito, não é? Quando a gente está exausto, quando a gente está cansado, quando a gente está com nível alto de sobrecarga, é difícil até conseguir parar e prestar atenção no que uma pessoa fala, observar a natureza, olhar para si próprio, olhar para o outro, para outra. O cansaço ele toma uma, uma monta tão grande que ele consegue abafar toda a minha potencialidade de experienciar a grandeza da existência. Por quê? Porque eu estou cansado. Porque eu estou cansado. E aí, por mais que essa grandeza toda esteja ali, eu não experiencio aquilo. De alguma forma, o cansaço me bloqueia para essas coisas. Tudo bem? Não, né? Não está bem, porque isso é algo que de alguma forma preocupa a todos nós, né? E eu queria que a gente fizesse uma pausa. Eu vou parar aqui um minutinho. Eu pedi para cada um fazer um momento de introspecção. Um minuto, eu vou contar aqui. Um minutinho. E que a gente pensasse, refletisse sobre o que me deixa cansado, o que me deixa cansada. Parem, respirem, de olhos abertos ou olhos fechados, do jeito que vocês acharem melhor. E o que me deixa cansado, o que me deixa cansada. Tentem recordar um dia anterior, uma situação, o hoje mesmo. O que me deixa realmente, o que me cansa. O que me deixa cansado, o que me deixa cansada. Eu agradeço a atenção e o respeito de cada um de vocês que toparam fazer esse exercício. E agora a gente pode caminhar assim para o por que isso me deixa cansado, por que isso me deixa cansada. E o que eu faço para lidar com esse cansaço? O que eu faço para lidar com esse cansaço? Como que eu lido com ele? Como que eu lido com esse cansaço?
vamos lá, vamos seguir a nossa discussão. Eu acho que algumas emoções, alguns sentimentos e algumas situações vieram à consciência de cada um de nós. E alguém pode compartilhar o que deixa cansado, o que deixa cansada? Fique à vontade. Se ninguém sentir à vontade, tudo bem. Renato, eu me lembrei de uma situação que veio ontem, mas que tem vindo depois na pandemia e também agora no final da pandemia, com a retomada de uma tentativa de retomada aí do mundo normal, uma urgências que chegam, demandas urgentes que chegam uma atrás da outra e sem a justa priorização. Então tudo é urgente, né? Você recebe do mesmo local de gestão, uma gestão macro, por exemplo, você recebe umas 30 demandas urgentes para ontem. Aí você, não é possível, não é possível que essas pessoas não estão entendendo que a mesma pessoa pediu, o mesmo grupo pediu que isso também era urgente, que aquilo também era urgente, que aquilo também era urgente, que aquilo também era urgente. Então, assim, vem essa sensação de cansaço. Como é que eu lido com isso? Uhum. Primeiro, tentando dar algum tipo de resposta, mesmo que breve, para depois aprofundar a questão, procurando eu fazer esse exercício de priorização, de organização. Em alguns momentos me afasto, simplesmente. Em alguns momentos eu simplesmente deixo de lado a demanda. Não vou gastar essa energia toda com essa questão que vem dessa forma tão desorganizada. Então, às vezes, enfrentando e dando alguma pequena resposta, em alguns outros momentos eu simplesmente não dou conta. Então, acho que eu tenho procurado fazer esse exercício honesto comigo mesmo. Em alguns momentos eu digo, não dou conta dessa demanda, eu vou deixar aqui de lado. Paulo falou uma coisa muito sábia assim, em relação ao cansaço, né? E o cansaço, ele vem, essa sensação de cansaço, ela vem quando, de alguma forma, eu recebo, eu percebo uma necessidade e eu não consigo, ou eu acredito que eu não consigo, ou não consigo mesmo, responder adequadamente aquilo a que eu tô sendo requisitado, né? Então, quando as minhas estratégias, ou quando os meus mecanismos, ou quando a minha. Quando eu vejo que eu não consigo lidar com aquilo, o cansaço vem. Né? Eu fico cansado. Como se eu já tivesse feito. Né? É uma coisa muito estranha. Porque dá cansaço de começar, dá um desânimo para começar. Vocês sentem isso? Né? Então, quando eu recebo uma coisa assim. E aí eu não consigo lidar com aquilo, né? Ou é algo que eu acredito que eu não consigo lidar, eu já você já faz assim, né? Você até já mingua, né? Parece que a tua energia já foi antes mesmo de você começar. Aí a energia mingua, aí ela mingua, você fala, não vou dar conta, não vai dar, não consigo, é muita coisa. Aí você fala, peraí, vou tentar fazer alguma coisa. E aí você começa a fazer alguma coisa que seja possível. Mas é muito interessante que isso é um processo que envolve sabedoria, Paulo, porque a gente pode minguar e não progredir. Mas assim, é muito evidente que isso acontece com a gente. Quando a gente percebe, de alguma forma, que a gente não consegue resolver ou que a gente acredita que aquela demanda seja maior do que a minha capacidade de resolução, o cansaço ele já toma conta da gente, uma certa imobilidade, né? Isso é muito interessante. Quem mais? Alguém mais consegue? O Paulo colocou uma situação que é do trabalho, né? Alguém mais consegue? Poderia apresentar aí pra gente o que me deixa cansado? O que me deixa cansado? Paulo, Ai, desculpa. Paulo,
Paulo, Eu acho que alguém está querendo falar com o Paulo. eu, Jorge. Pode falar, Jorge. Estamos te ouvindo. Então, uma coisa que eu acho, nós estamos aqui, né, numa reunião com adultos, né, falando. E é muito interessante. Eu estava aqui num projeto agora, são de pouquíssimos dias atrás, com alunos do ensino médio, né? E veio mais ou menos isso, né? A pergunta, por que desse cansaço, dessa apatia e tudo mais? Então, jovens, hein? Ali com idade 15, 16, 14 anos ali, e não eram um ou dois, eram assim, centenas ali numa reunião, e falaram o seguinte, né? Que o que eles gostariam de ter, tá? Era assim, um tipo de uma herança, uma renda, tá? Para que permitisse a sobrevivência deles e que não tivessem que se ligar a nada do mundo. Tá? Isso causa muito. Assim, ou seja, né, alguma coisa, por quê? Porque o que eles estão na escola, o que eles estão vendo da vida aí, não está correspondendo a nada, né? Ou seja, vão lá para a escola, estuda filosofia, estuda ética, o mundo em corrupção e tudo mais, e tudo vai para isso, né? As coisas que se explicar que quer entender não corresponde a nada da realidade, nem das famílias, nem de empresas, nem de governos e por aí afora, né? Então eu fico assim abismado porque se nós falamos assim em termos talvez de decepção, em termos de coisa, de pessoas adultas, 30, 40, assim, 50 anos ou mais, tudo bem, mas você já pegar numa faixa etária de 14, 15, a pessoa já está desiludida com a vida, já está assim, é uma coisa bastante grave, né? E não é só por causa de problema de um ou dois, né? Isso é uma coisa assim bastante geral. Depois nós conversamos lá na secretaria aqui da diretoria da Secretaria de Educação, jovens com esse tipo de espírito, o que pode esperar disso daí, né? Então, é assim, uma coisa de estresse, muitos falando de suicídio e por aí afora, tá? Interessante, Jorge. Obrigado por compartilhar essa questão, né? O quanto isso, na verdade, não é circunscrito a determinada faixa etária ou classe social, né? Isso é algo geral. Obrigado por trazer essa dimensão da questão, Jorge. E eu acho que nessa fala do Jorge tem uma questão importante, que é esses jovens, de alguma forma, né, e isso acontece com os adultos também, acabam não vendo muito sentido nas coisas. Né? Você tem essa discrepância do que é visto na escola, do que é visto na academia, do que é vivenciado, experienciado, e aí as pessoas têm muita dificuldade de encontrar sentido, e na verdade eu acho que isso tem uma base importante, que é o quanto as pessoas são tensionadas, né, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, a encontrar sentido. Né? Fazer esse link, né? E eu acho que essa concessão é importante. Mas eu vou continuar aqui, e eu acho que o exemplo que vocês deram é importante, porque assim como eu tenho as minhas dificuldades e as coisas que eu preciso resolver, enfrentar, enfim, que eu tenho que lidar, eu tenho mecanismos para conseguir me organizar, e eu tenho mecanismos para conseguir me adaptar a essas questões. Eu não sei se, né, nenhuma dessas palavras isoladamente traz a dimensão de como que a gente lida com isso, né? Porque adaptação não é uma palavra que lida bem com isso, porque não é só se adaptar, você vai lá, se adapta, molda, mas enfim, não necessariamente isso quer dizer que você consiga ter lidado com aquilo, né? Então nem sei. Então a compreensão do sentido disso é muito maior do que uma determinada palavra, mas é um sentido de que a gente tem várias exigências, né, de várias necessidades, e a gente precisa lidar com elas, né? Lidar no sentido de, para algumas questões é resolver, para outras seria se adaptar mesmo, para outra, enfim, cada situação exige uma saída, né, uma ferramenta, uma estratégia. Mas cada um de nós tem esses mecanismos, essas ferramentas e tal, para lidar com essas situações, para conseguir conviver, ou se adaptar, ou superar, enfim. Para cada situação seria
uma questão aí. E o que a gente percebe é que a gente tem mecanismos que são individuais, né? São pessoais, né? E tem mecanismos que são mais comunitários, sociais, culturais. E a gente não pode perder essas duas dimensões. Existem mais dimensões? Claro que existem. Mas eu acho que de uma forma didática, a gente poderia compreender essas formas de lidar com as exigências, com as necessidades da nossa vida, como estratégias pessoais e estratégias comunitárias. Acho que isso é um ponto importante. E aí a gente fala de suporte. Existem em nós e na nossa rede estratégias que nos dão suporte, que nos suportam, que nos, de alguma forma, aquela caída que o Paulo falou, né, que de alguma forma nos erguem. Não é? Porque quando a gente recebe uma informação, é evidente que a gente vai acionar dois mecanismos, né, que é o mecanismo de luta ou o mecanismo de fuga. Ou eu vou fazer alguma coisa ou eu vou me prostrar. Claro que tem, né, tem aí um interstício entre essas duas possibilidades, mas isso é de certa forma acionado. E o que vai fazer com que eu consiga é o suporte, o que me dá sustentação, o que me dá suporte. E o coping tem a ver com isso, com essas ferramentas, estratégias, mecanismos, enfim. Eu gostaria porque eu acho que isso é uma ideia importante, que a gente pensasse sempre em elementos pessoais e elementos interpessoais, comunitários, sociais e assim por diante. Tá? E isso é uma reflexão importante. Né? O que me dá suporte? O que de certa forma consegue trazer para o Paulo essa percepção de que, poxa, eu tenho um problema que tem uma magnitude maior do que a que eu posso resolver nesse momento. Mas alguma coisa dá suporte ali para o Paulo, que fala assim, olha, Paulo, toca o barco, cara. Você vai conseguir de alguma forma lidar com alguma dessas coisas. Começa por alguma coisa dá suporte para ele. E várias coisas podem dar suporte para nós, incluindo a nossa adaptação biológica, né? Psicológica, existencial, espiritual, religiosa. Várias coisas podem dar suporte, mas elas dão suporte no momento. Isso aqui é muito importante porque daí a gente dá uma dimensão espiritual para esse suporte, que elas dão suporte no momento em que elas empregam a essas necessidades sentido. É muito difícil e é muito pesado a gente conseguir resolver alguma coisa ou se dedicar para algo que faça pouco ou nenhum sentido. E, em geral, esses mecanismos de suporte trabalham isso. Né? Eles, de alguma forma, empregam sentido ao que a gente está fazendo. E, às vezes, o sentido é individual. Às vezes, o sentido é coletivo, é interpessoal. Não é? Empregar sentido não é fazer o que a gente gosta, pura e simplesmente. Eu faço isso porque eu gosto. A gente não faz só o que gosta no sentido de dar prazer momentâneo. A gente faz, às vezes, várias coisas porque eles têm um sentido comunitário da nossa existência, de uma missão que a gente reconhece em nós. E a gente fala assim, mas eu poderia estar usando esse tempo para mim. Não, você está usando para você, mas uma das coisas que você acredita que seja importante para a tua vida é promover um sentido coletivo. Eu falo isso porque nem sempre essas questões, a consciência disso é direta.
E em vários momentos de dificuldade, a gente acaba sendo tensionado a se conectar com isso. E a questão é por que a gente não se conecta com isso cotidianamente? As coisas podem ficar um pouco mais leves quando a gente faz isso. Não leves, mas um pouco mais. Então, o que eu estou falando é sobre essas estratégias, mecanismos, ferramentas, enfim. Qualquer uma dessas palavras é insuficiente, mas essa é a ideia. Que vão trazer elementos para conseguir lidar com essas exigências, né? E lembrar que a gente tem mecanismos cognitivos, sociais, emocionais e também religiosos e espirituais, né? A religião e a espiritualidade fazem parte da dimensão humana há muito tempo. Há muito tempo, né? Desde que na caverna alguém desenhava lá um solzinho, que é a natureza, que, enfim, uma expressão rudimentar de algo transcendente que influenciava ali a caça, a colheita e tal. A gente sempre acreditou que havia algo, né? Isso faz parte da nossa natureza, porque isso é primordial. E isso ainda, né? Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Então é uma dimensão da existência humana. Com certeza, sendo uma dimensão da existência humana, é uma dimensão de enfrentamento das exigências da vida, né? Há esses mecanismos ligados ao transcendente, à religião, à espiritualidade, a gente acaba caracterizando o coping religioso e espiritual. Mas aí lembrar uma questão. Toda estratégia de enfrentamento, de lidar com, enfim, ela pode ser funcional ou disfuncional, não pode? A gente consegue perceber, né, estratégias disfuncionais de lidar com as coisas? Vocês conseguem perceber? Por exemplo, eu estou mais ansioso, estou mais ansiosa. Eu sei que se aumentar a serotonina e a dopamina, eu fico menos ansioso, menos ansiosa. Então eu vou lá e como um pacote de chocolate. Isso pode resolver um problema né, daquele momento e tal. E às vezes não estou dizendo que isso seja errado fazer, não. Eu também faço, né? Mas se isso for a minha estratégia principal de enfrentamento e a minha estratégia recorrente de enfrentamento, isso pode trazer prejuízo à minha saúde, prejuízo à minha capacidade, porque é uma estratégia que não vai fazer com que aquela exigência seja superada de alguma forma, né? Ou seja resolvida, enfim, ou seja amenizada. Não vai. Então, a gente tem estratégias disfuncionais que, na verdade, mesmo que aparentemente melhorem a nossa sensação física ou emocional ou comunitária, elas não têm não vêm de um mecanismo de enfrentamento e tal, né? Na verdade, aquilo só vai ser mais disfuncional e vai causar um maior sofrimento ainda, né? Então, a gente fala do coping, é importante que a gente consiga ver esses dois lados e o interstício entre eles, né? Eu tenho estratégias de coping que são coping positivos, né? A gente pode chamar isso didaticamente de coping positivo, ou funcionais, e copings negativos ou disfuncionais. A gente consegue relacionar isso com a religião ou com a religiosidade e espiritualidade? Tem estratégias de coping religioso e espirituais que são positivas e algumas que são negativas? Tem. Né? Tem estratégias emocionais que são positivas e que são negativas, de regulação emocional? Tem. Né? Então isso é um elemento importante. E ele é importante não para entender, não somente, né, não estritamente para entender um fenômeno religioso, mas para entender um fenômeno da existência humana.
porque a religião e a espiritualidade acompanham a nossa existência. Então, desde sempre, né, a gente pode ter tido, através do enfrentamento pela religião, pela espiritualidade, resolução de problemas ou perpetuação e agravamento deles. Né? Isso é uma coisa importante. Acho que a Lu está com a mãozinha levantada. Isso, Renato. Não, eu queria, enquanto você falava que eu estava pensando, na verdade, toda a estratégia, a mesma estratégia, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo da motivação pela qual nós estamos fazendo isso, né? Por exemplo, não sei, pensando em trabalho, ou alguma coisa que me dá prazer, o que eu gosto, ler, por exemplo. Ela pode ser uma estratégia positiva, mas a depender do porquê eu faço isso, a frequência, se isso é para uma fuga de algo, que eu estou fugindo de alguma coisa que eu não quero enfrentar, ela passa a ser negativa. Eu acho que isso é muito presente nas questões religiosas e espirituais também, né? Ou seja, a motivação também pela qual eu experiencio isso. Então, enquanto você estava falando, eu estava pensando isso, não sei se faz sentido com o que você está trazendo aí para a gente. Eu acho que faz todo sentido e o COPE é um mecanismo complexo. Por quê? Por exemplo, né? A participação numa comunidade de fé, por exemplo, não é? Todo mundo sabe que isso tem um impacto muito grande em diminuição dos sentimentos de solidão, de tristeza. Né? Isso é importante. Né? É uma comunidade que compartilha um ideal, um valor contigo, que se você se sentir incluído, aquilo traz um benefício real, evidente. Né? A gente fala, né, comunidade de fé religiosa, mas quando eu compartilho com a Mary um mesmo ideal de formação na área da saúde, isso não deixa de ser uma fé. É algo que a gente acredita. E não é algo que a gente acredita que não é físico. Aonde que a gente pega esse valor de colocar o respeito, a humanidade? Você pega isso? Não é físico, é transcendente, é espiritual, é de impregnação de sentido. Você não consegue pegar isso, né? Isso é uma ligação de fé, é uma comunidade de fé. E existe, e a comunidade de fé religiosa, a comunidade de fé espiritual, ela pode dar essa sustentação. Mas ela pode, ao mesmo tempo, excluir várias pessoas. Né? Então, assim como em algum momento essa comunidade de fé pode ser muito bom para o sujeito, ele pode não concordar com aquela exclusão, ou com distanciamento de determinadas pessoas. E eu não estou nem falando para essa pessoa que é excluída, estou falando para essa pessoa, a mesma comunidade de fé pode trazer um pertencimento, mas pode trazer uma sensação de deslocamento também. A mesma comunidade de fé. Né? E, então é isso que a Lu está colocando. Né? É importante a gente estudar o coping em diferentes cenários, para diferentes populações, e cada vez mais reconhecer isso, né, e poder perceber essas particularidades, porque o coping ele é dependente de contexto. Então, por exemplo, quando a gente aplica a escala de coping religioso, por exemplo, e a gente sabe que tem um coping negativo e um coping positivo, e a gente faz a análise da dimensão da escala para ver se as questões de coping negativo se agrupam de uma mesma forma. Quando eu analiso uma população, né, as pessoas LGBTQIA+, por exemplo, e outras populações, quando eu faço esse uso e vejo se pode ser que seja diferente, o que a gente tem visto é que não é. É que em diferentes populações, né, há um grupamento de elementos de coping negativo e positivo que tendem a se agrupar muito consistentemente em diferentes populações. Né? Mas é importante a gente pesquisar para perceber isso. Pode ser que não, pode ser que mude. Né? Então eu acho que a Lu traz uma questão muito importante, que não olhe o coping pelo comportamento, não olhe o coping pela ação específica. Olhe o coping de uma forma abrangente. Porque uma coisa é a gente falar de pesquisa, né? Outra coisa é a gente falar quando a gente está conversando com uma pessoa, prestando um auxílio espiritual ou prestando auxílio clínico.
E aí a pessoa fala que faz parte daquela comunidade, daí você já, opa, se a pessoa faz parte da comunidade, então isso é um fator protetor, beleza, ela está protegida. Não, ela pode estar sofrendo por causa disso. Né? Então é isso mesmo, a gente tem sempre a mente aberta quando for conversar com as pessoas, quando for prestar auxílio, quando for entender um pouquinho mais sobre o quanto aquelas estratégias, aqueles mecanismos são benéficos para ter uma ideia personalista mesmo, assim, de como aquilo é para aquela pessoa. A gente tem uma ideia tem uma percepção daquilo para o senso geral, né? Mas é importante que a gente reconheça naquela pessoa. Obrigado, Lu. E aí, entre os mecanismos que podem fazer com que a gente consiga lidar melhor com as situações do dia a dia, a gente encontra aí a compaixão. Claro que a compaixão não é a compaixão, então, é um mecanismo de coop. Não, a compaixão é muito maior que isso, né? A compaixão talvez venha muito antes aí do enfrentamento, né? A compaixão talvez seja aí uma habilidade, talvez seja uma essência humana, enfim, um valor. É algo que pode ser maior do que isso, né? do que o coping. Mas ela pode empregar o coping um sentido positivo. Mas eu vou me contradizer e vou dizer que isso pode ser negativo também. Mais positivo em que sentido, né? A compaixão ela é um conceito, né? E a compaixão é polissêmica, mas a gente pode entender a compaixão como sendo a capacidade de entender ou de sensibilizado ou sensibilizada, isso é melhor do que entender, de se sensibilizar pelo outro, pela outra, pelo quê? Enfim, pelos sentimentos, emoções, condições sociais, econômicas, enfim, sem se sensibilizar. Então a compaixão ela é uma sensibilização ao outro, à outra, ou aos outros e outras, e uma agência, no sentido de vontade, de despertar, para fazer algo. Né? Então a gente tem esses dois elementos aí presentes na compaixão. Então é sensibilizar e se direcionar. Né? Esses dois elementos são centrais na compaixão. E a compaixão ela é muito apresentada como algo que a gente faz para o outro. Mas quando a gente consegue fazer algo para o outro e que a gente vê evidentemente que isso foi realizado, a gente não tem uma sensação boa? Não traz? Ou é ruim? Quando você vê, você está ali, você vê uma pessoa que tem uma determinada necessidade, daí você consegue fazer algo para ajudar, você fiquei pior depois que eu enfim, a nossa, porque a gente tem uma natureza comunitária. Pelo menos em pequenos grupos a gente tem um comportamento humanitário. Depois a gente pode falar mais sobre moralidade, sobre psicologia da moralidade, mas a gente tem esse comportamento humanitário. A gente tem comunitário, desculpa. Então a gente acaba se sentindo bem quando a gente ajuda o outro. E a compaixão talvez seja a mola mestra para esse processo, né? Mas eu acho que todo mundo já de alguma forma exercitou isso. Mas tem um conceito que é da autocompaixão. Será que a gente faz isso em relação a nós mesmos? No sentido de perceber as nossas, se sensibilizar pelas nossas necessidades e fazer algo para de alguma forma conseguir fazer algo para
para alcançar essas necessidades, né? Então, ter compaixão, ser compassivo, né, com o outro é importante, e ser compassivo consigo também é importante. Isso é positivo no sentido que move a gente para essa busca e para esse direcionamento, né, de ações e de sentidos, mas também tem um elemento importante da compaixão no sentido no sentido positivo, que é de conseguir perceber os limites, né? E os limites eles beiram, né, um sofrimento pela compaixão. É um sofrimento compassivo. E ele existe. Então, da mesma forma que eu me sensibilizo e eu ajudo a mim e aos outros, esse sentimento ele pode de alguma forma também gerar sofrimento. É um sofrimento compassivo. E eu preciso ter uma visão crítica disso. Né? E isso envolve as minhas limitações, envolve conhecer a si próprio. Então, de uma forma geral, quando a gente fala da compaixão no sentido positivo, né, você está falando de tudo isso. Né? Não só ter essa sensibilidade e a possibilidade de ajudar, mas como também encontrar os limites, reconhecer os limites e conseguir trabalhar com isso. E a nossa pergunta era essa, né? Será que meditar, será que praticar atenção plena, será que praticar uma reflexão inaciana, será que práticas de meditação variadas, né? Será que as práticas meditativas em que o sujeito, através de diferentes referências ou entra em contato consigo, reflete sobre as suas questões pessoais, né, tem uma visão interna de si, será que essas práticas, será que esses momentos, né, acabam tendo influência na forma como que a gente enfrenta, lida com as questões espirituais religiosas e da forma com que a gente entende a compaixão, a autocompaixão? Será que parar para pensar influencia nisso? Será que refletir sobre, respirar, ter uma pausa na vida, né, naquele ritmo desenfreado, tem alguma influência sobre isso? Se a gente entender que esses mecanismos de coping e de compassividade, eles são organizados ao longo do tempo, né? Então pensa, uma pessoa de 20 anos vai ter 20 anos de elaboração da estratégia de coping que vai utilizar ali com seus 20, 30 anos. A pessoa de 40 igual, de 50 igual. Então não é algo, desenvolvi esse coping de ontem para hoje. Não, isso não funciona, não é assim. Né? São estratégias de desenvolvimento, né, que acompanham a vida da pessoa. Será que parar para fazer isso, parar para fazer uma meditação durante 8 semanas, ou menos, tem alguma influência sobre algo que vem aí acompanhando a pessoa por 20 anos, 30, 40, 50, 70 anos? Ou será que isso chega a influenciar a forma como a pessoa se sensibiliza e responde às suas necessidades? Ou, né, no caso aqui, autocompaixão, às suas necessidades? Será? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, a PUC, né, a PUC Identidade, ela tem feito tem aberto aí várias possibilidades aí aos alunos para terem acesso a isso, né, e a comunidade de modo geral. Isso é muito bonito, né? Vários tipos aí de práticas meditativas.
E a gente quis, né, estudar isso, né? O professor Valcir Moraes, que de alguma forma fez o contato comigo, e foi uma pessoa muito feliz em colocar essa necessidade de investigar e de pesquisar sobre essas práticas que a PUC PR vem fazendo, né? E a gente agradece muito a ele aí pelo incentivo a esse projeto. E a gente estruturou uma forma de avaliar isso. É claro que é um estudo muito mais natural e observacional, né? Não é um ensaio clínico, é, 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 não é um ensaio randomizado, é um estudo que que levanta uma problemática, mas que não norteia evidências nesse momento, tá? É claro que a gente precisa se aprofundar e desenvolver estudos, né? Estudos nessa área, mas já lança algumas ideias aí. Então na verdade a gente está levantando a poeira, né? E não definindo um caminho e não fechando uma pergunta aí. Então a gente resolveu durante o ano de 2021, final de segundo semestre de 2021, avaliar esses estudantes que participaram dessas práticas meditativas. E a gente passou um questionário, enfim, e a gente conseguiu uma amostra que iniciou o curso e uma amostra que terminou o curso, né? E a gente conseguiu fazer essa avaliação de diferença pré e pós numa amostra pequena, que a gente está aumentando ela agora, né? Então acho que no final agora desse semestre a gente vai aumentar essa amostra, mais uma amostra pequena que começou e terminou. Então a gente teve aí 74 pessoas que começaram o curso, que responderam o questionário inicialmente, e 26 pessoas que terminaram o curso, né? A maioria aí do sexo feminino, né? 80%, 15% do masculino, e numa idade variada, né? A mediana da idade é entre 20 e 30 anos, mas aí pessoas desde 18 até 65 anos participaram. Quase 40% das pessoas eram das ciências sociais e ciências humanas, né? Mas todas as áreas, as engenharias, né, as áreas exatas, todas as áreas da PUC, de pós-graduação, tinham aí estudantes participando. E aí, vamos lá. A gente fica sempre nessa dúvida do que aplicar, né? A vontade de aplicar 55 instrumentos, mas aí levaria 8 dias para as pessoas responderem os nossos questionários, mas essa é a vontade, né? Então a gente teve que, né, Luna? A gente teve que. O Denir também, o Denir ajudou, tá aí. O Odds também ajudou a organizar essa pesquisa, também faz parte desse projeto, em especial da concepção do projeto, ajudou bastante a gente. Então a gente resolveu aplicar uma escala que avalia sintomas emocionais, né? Que é a SRQ-20, que é Self-Report Questionnaire, que é uma escala super utilizada para rastreio, né, de sintomas mentais, de sintomas psíquicos, né, de transtornos mentais. Tem uma relação com gravidade, quanto maior a pontuação na SRQ-20, maior a gravidade dos transtornos mentais. Aplicamos a escala de autocompaixão e a escala de campo religioso. Só para a gente ter uma ideia aqui das perguntas, né? Esse aqui é SRQ-20, então sente dores de cabeça, falta de apetite, dorme mal, sente nervoso, triste, perda de interesse pelas coisas, enfim. Incapaz, sentido incapaz, dificuldade de tomar decisão, chorado bastante. Isso né, são coisas que não necessariamente predizem algum transtorno mental, ou depressão, ansiedade, esquizofrenia, enfim, não são, mas elas estão correlacionadas com gravidade. Então, quanto maior a SRQ-20, você não pode fazer um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de qualquer outro transtorno por ela, mas quanto mais respostas, quanto mais sims a pessoa tiver, maior a gravidade dos sintomas. E ela tem a gente fica sempre numa dimensão ética aqui, né? Que é, por exemplo, o que aconteceu com a gente. Eu já vou falando, né,
da aplicação dela. Tem uma questão aqui que é tem tido ideia de acabar com a vida. E a maioria das escalas que avalia sintomas emocionais tem essa pergunta. E quando a gente aplicou, nesse 74, 15% da amostra tinha colocado sim. O que eu faço se o questionário é anônimo? E eu sei que quase 10 pessoas daquele grupo colocou sim, tem tido ideia de acabar com a vida. Então essas pesquisas que avaliam sofrimento, que avaliam a questão emocional, tem uma dimensão ética importante. O que a gente fez, nesse sentido, Luna, foi reforçar que a meditação era uma via de cuidado, mas temos outras vias de cuidado. E que a gente se dispunha a orientar qualquer pessoa que tivesse com algum problema, alguma situação e gostasse de externalizá-lo. Isso é muito importante, assim, a gente não pode ficar alheio aos dados. Tem o dado lá, aquilo vai me ajudar na pesquisa e acabou. Não. Há certos dados, a gente precisa ter alguma reação, alguma ação. Mas eu queria apresentar a escala para vocês, é uma escala super usada e que eu indico para quem quiser ter esse tipo de informação. Tá chato, gente, já estamos 50 minutos aqui de apresentação, tudo bem, tô terminando, já vou falar dos dados, tá? Essa aqui é a escala de Kolbe, né? Então procurei maior ligação com Deus, amor e proteção, que são aspectos mais positivos, e alguns aspectos mais negativos, que fiquei imaginando que o que eu fiz para Deus, fiquei imaginando que eu fiz para Deus me castigar, questionei o amor de Deus, questionei o poder de Deus, ou seja, algumas coisas que são mais negativas em relação ao Kolbe. E as perguntas relacionadas à autocompaixão, né? A crítica, sou realmente crítico e severo com meus próprios erros. Quando algo me deixa aborrecido, tento buscar equilíbrio emocional. Ou seja, algumas perguntas que também, de certa forma, falam falam no sentido de uma autocompaixão mais positiva, assim. E algumas perguntas que não, né, que prejudicam de alguma forma, trazem um aspecto mais negativo para isso. Aqui uma questão importante, sempre que aplicar uma escala, tentar pelo menos ver a confiabilidade dela, né? A gente fez também, a fatorização, né? Fez análise fatorial e deu boa, deu o que era esperado, mas não quis trazer para cá. Mas pelo menos encontrava a confiabilidade, é importante para apresentar a pesquisa. Então, a confiabilidade nas escalas foi maior do que 0,7 em todas elas, então tá tranquilo. E aí, vamos ver se isso teve algum impacto, vamos ver se teve alguma influência, né? Então aqui são as medidas pré, né? Então é um SRQ20 numa média de 8,7. Acho que a Silvia levantou a mãozinha. Oi, bom dia, eu levantei. Oi, Silvia. Sim. Eu tenho estava vendo aí a escala e eu vi assim que tem umas perguntas bem direcionadas para o transcendental Deus. E aquelas pessoas que não acreditam em Deus ou que têm outro tipo de relação com o transcendental, que tem outro Deus no lugar daquilo que é esse Deus que está aí. Eu acho que essas pessoas que têm outro Deus, de certa forma, vão atribuir aquilo a um Deus, né? Não importa se é esse ou outro Deus. Então, elas podem atribuir isso a esse outro Deus. Essa escala, ela tem sido aplicada, inclusive, para amostras muito diversas, e eu acho que a Mary levantou a mão, e a validação da escala aqui no Brasil, eu acho que a Mary foi quem coordenou esse processo aqui no Brasil, né, quem realizou a avaliação dessa escala, então acho que ninguém melhor que ela para te responder, Silvia.
Muito Obrigada. pertinente a tua pergunta, Silvia. No começo da escala, no começo das perguntas, a gente tem uma pergunta interessante ali que é da pessoa pensar numa situação de estresse, sofrimento, para ela poder responder aquelas perguntas a partir daquela situação. E aí, dentro dessas orientações iniciais, antes de fazer as perguntas, aí tem uma explicação dizendo assim que, em vários momentos, aparece a palavra Deus, mas que a pessoa pode aplicar essa palavra também para o que ela entende como Deus, ou um ser superior, ou uma transcendência. Tem uma breve explicação sobre isso. Obrigada. Ah, tá certo, então, obrigado. Era só para entender, né? Porque existem vários deuses para várias pessoas, né? Elas têm relações diferentes com o transcendental. E daí, como ali, hoje a gente fala Deus não sei, pelo menos quando eu falo Deus, a minha percepção é o Deus do cristianismo, né? O Deus do judaísmo e tal. Então, de repente, para outras pessoas, né, pode te ter essa conotação também. Mas ficou bem claro, obrigado. Então, as pessoas vão representar ali, eu acho que esse Deus representa diferentes formas de expressão, então isso está de alguma forma contemplado. Mas é claro que a gente sabe que a semântica ela é importante, então talvez isso tenha alguma influência, tanto que nenhuma escala tem uma sensibilidade, especificidade de 100%, né, em relação à validade de conteúdo que ela se dispõe a examinar. Então é claro que algumas pessoas, por isso que a confiabilidade nunca é 1, a validade nunca é 100%, porque a tua questão pode ser que tenha algumas pessoas que não se fixem à explicação, mas se fixem à palavra que está ali. E aí isso pode trazer, claro que pode trazer alguns, mas isso é sempre bem lembrado, ter uma visão crítica sobre as questões que você está aplicando. Bem, uma atenção que você chamou de uma forma muito coerente, Silvia. Então a gente aplicou, né? E para nós o mais importante não era tanto se esses valores eram altos ou baixos, mas muito mais a possível mudança disso, né? Era esse o nosso objeto de estudo. Mas a gente consegue ver uma variabilidade grande, ó. Quando a gente fala, por exemplo, do SRQ20, a gente tem uma média de 8 e um desvio padrão de 4,7. Ou seja, o desvio padrão ele é maior do que 50% da pontuação daquela escala. Ou seja, ela desvia muito. Ou seja, tem desde pessoas com muito pouco sintomas mentais ou sintomas emocionais, e tem pessoas com bastante sintomas psíquicos, né? Então, isso é algo interessante em relação à amostra. Mesma coisa o coping, né? O coping também tem uma média ali de 3,3 e um desvio padrão de 1, ou seja, é bastante, não é pouco. É um desvio padrão razoável. Então, ou seja, a gente tem várias... você vê o coping negativo também, né? 0,6 de 1,6 é mais do que um terço, né? Então, tem bastante variabilidade. E aí a grande pergunta foi se tinha diferença pré e... O que vocês acham, gente? Foi uma amostra pequena, tá? E aí a amostra pequena tem duas coisas que eu acho que são interessantes, a gente sempre discutia lá na estatística, lá no doutorado. Que assim, uma amostra pequena, se ela der uma significância estatística, pode querer dizer assim que você selecionou uma amostra que, enfim, que já daria isso, enfim, que foi por causa da seleção da tua amostra. Ou se deu significativo numa amostra pequena, é porque aquilo foi muito significativo. Né? Porque quando a gente coloca uma amostra muito grande, a chance do 0,1 ser significativo é maior. Quando você coloca uma amostra pequena, 0,1 não vai dar significativo, vai ter que ter uma discrepância grande para dar significativo. Né? Então essas duas
questões, esses dois elementos aí podem entrar. Então, não dá para descartar uma amostra, né, pequena, mas a gente precisa contextualizar isso, né? Então, esses dados são dados preliminares, mas que dão um direcionamento para a gente. Então, vamos lá. Gente, olha a mudança. A média de pontuação da SRQ20. Desculpa, Mary. Tá com a mãozinha. Eu fiquei curiosa para saber, Renato, o que significa autocompaixão com essa média de pontuação 2,9? Significa pouca autocompaixão, média? Significa média autocompaixão. Média. Tá. Média autocompaixão. Obrigada. Na verdade, um pouco mais do que a média, mas ainda. Então vamos ver lá a mudança que aconteceu. Olha só, gente. Na SRQ20, a gente tinha uma pontuação de 8,76. Foi para 5,6 em quem realizou o curso. Até o final. Gente, é muita diferença. É muita diferença. A gente tem um ponto de corte aí entre 8 para falar de algum transtorno mental, alguma coisa assim. Então, essas pessoas, a grande maioria ficou abaixo disso. Se tinham alguma predisposição, elas acabaram naquele momento, a gente não sabe o quanto isso pode durar, né? A gente pode avaliar elas de novo, mas melhorou bastante. Olha só o coping espiritual positivo, né? Pré e pós, ele foi de 3,3 pré para 3,5 pós. Aumentou, mas aumentou muito pouco, ou seja, aqueles elementos de coping espiritual positivo, eles até melhoraram um pouquinho, mas eles não aumentaram significativamente, né? Se a gente for ver aqui pelo desvio, não deu. Mas nos parâmetros, Renato, o 3,3 seria médio, coping espiritual religioso médio, o 3,52 já é alto. Já é alto, né? É que como a gente tem o desvio padrão de 1 aqui, ele vai como se fosse de 2,3 a 4,3. E aqui de 1,2, então ele iria quase que igual de 3,3 a... Então quando você pega o desvio padrão e aplica o desvio padrão a essa média, aqui tem mais 0,2, mas aqui aumenta 0,2 no desvio também, entendeu? Então quando a gente pega o desvio padrão, praticamente não teve diferença no coping espiritual positivo. Mas no negativo, sim. Né? O desvio padrão se manteve e a gente pulou ali de 1,6 para 1,3. Ou seja, diminuiu o coping negativo. Mas uma das coisas que mais teve impacto aqui para nós, aqui, né? Que eu acho que foi muito evidente, foi a diferença na autocompaixão pré e pós. Então ela foi de 2,9 para 3,42, ou seja, na verdade o que mais chamou atenção para mim foi aqui o SRQ20, essa percepção dos sintomas mentais, né, dos emocionais das pessoas melhorou absurdamente. E dentre os fatores, né, que mais melhoraram também, a gente teve a autocompaixão e o coping espiritual negativo que melhoraram também. Pode falar, Mary. Incríveis esses resultados, Renato. Parabéns pela pesquisa. E eu achei incrível assim o que você mostrou. Pode voltar ao slide anterior, por favor, né? Quando você fala ali que a autocompaixão aumentou, né? A percepção assim não sei se a percepção de autocompaixão, mas pelo menos uma atitude mais autocompassiva melhorou. E aí você destacou a primeira escala, que é a percepção do estado geral, né? O autorrelatado.
Então, chama a atenção que aquela primeira escala, os resultados, então, foram muito maiores, né? Ao mesmo tempo que a autocompaixão não sei se assim acompanhou, ela também teve uma mudança super significativa, mas ainda poderia ter sido melhor, né? Quando a gente pensa nessa diferença ali da percepção autorrelatada, né, dos sintomas e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, me fez lembrar o que os estudos sobre autocompaixão mostram, né? A Kristin Neff e Chris Germer, mas especialmente a Kristin Neff, quando ela fala sobre autocompaixão, ela diz que os estudos mostram que 80% ou cerca de 80% das pessoas têm capacidade de demonstrar compaixão, mas têm muita dificuldade de terem autocompaixão. Então, isso é impressionante como que a gente pode ver isso, em especial junto a profissionais da saúde, né? Que tem essa capacidade significativa de demonstrar compaixão, mas quando se fala em se colocar no círculo da compaixão, aí tem dificuldade. E é bacana ver essa perspectiva da autocompaixão como essa compaixão voltada para si mesmo, que não é uma autopiedade, não é uma percepção egoísta dos seus próprios interesses, mas é ter a capacidade de se colocar no círculo da compaixão, dessa compaixão que ela direciona para os outros, né? Então, ali, esse teu dado, eu achei incrível, porque, embora tenha sido bem significativo, mas mostra, assim, o quanto a gente precisa continuar trabalhando em práticas de autocompaixão, né? Pelo menos para mim, impactou bastante isso, né? Quanto a gente precisa trabalhar com as práticas de autocompaixão. Obrigada. Acho que a aluna que acompanhou de perto aí todas essas pessoas aí que participaram. Eu queria contribuir que, além desses resultados, né, que foram muito significativos, eu pude acompanhar as sessões de meditação. Tinham 3 modalidades: a modalidade da cultura indiana, a modalidade do cristianismo, né, e também a modalidade de atenção plena. Cada modalidade abordava de uma forma diferente, e era muito legal de ver que eles conversavam. Além da meditação, no final, eles conversavam sobre como foi a prática, o que trouxe de contribuição. Então, foi muito legal, e até também dá curiosidade de saber sobre as modalidades, como elas influenciam, né? E como elas trazem positivamente, né? Então, fica isso também como, para mim, né? Investigar mais sobre essas modalidades, que cada uma tinha sua peculiaridade, né? Mas elas trouxeram resultados muito significativos. Então, depende também da espiritualidade, né? Cristãos, indianos, as pessoas que gostavam mais da modalidade de atenção plena. Então, foi muito interessante isso também, e acho que dá energia para as próximas pesquisas também em relação às modalidades, como elas influenciam também. Você já teria uma hipótese sobre isso, a modalidade que te pareceu assim mais efetiva, ou pelo menos caiu no gosto melhor das pessoas, ou que teve mais resultados? Não sei, alguma hipótese? Então, a gente percebeu que a modalidade de atenção plena foi a que mais teve pessoas que se inscreveram e que continuaram. Mas, mesmo assim, eu ainda percebi que as pessoas criaram laços muito grandes com a pessoa que dava meditação, sabe? Então, da cultura indiana e do cristianismo, eu percebi que criavam laços muito grandes, que eles, além da meditação, eles tinham conversas no final, né? Que até o grupo fez uma amizade, sabe? Nessa outra amostra que a gente está fazendo, eles, inclusive, acabou agora as meditações, eles querem continuar as meditações e formar um grupo. E eles até criaram um grupo no WhatsApp. Então, eu acho que além, né, desses resultados pessoais, tem resultados coletivos, né? Tem um social, né?
Então, é muito interessante isso. Os aspectos para continuar a pesquisa são, são vários, né? Ainda tem muita coisa para eu pesquisar, né? Aham, mas é É só o incrível começo. isso que você fala, assim, dessa relação de transferência. Na psicologia, a gente vai dizer de transferência, né? Com a pessoa que guia a meditação e, ao mesmo tempo, horizontalmente, né? O quanto isso foi construindo uma coletividade, né? Uma comunidade, vamos dizer assim, uma comunidade de meditadores e meditadoras, né? E o quanto isso, então, também impacta no resultado, não apenas da estratégia ou da prática em si, mas em termos gerais, né, de saúde. Eu achei muito bacana para continuar pesquisando. Parabéns, Luna. Obrigada. Acho que o Felipe está com a mão levantada. Bom, olá, bom dia. Conseguem me ouvir? Acho que sim, né? Bem, Bom, parabéns, professor Renato, Luna, pelo trabalho. Eu também achei os dados bem interessantes, e agora ouvindo detalhes da intervenção também, achei bem interessante esse lance de dividir, né, diferentes abordagens. Eu também fiquei bem impressionado com esse dado do SRQ20, e já colocaria algumas coisas, talvez, para outros futuros estudos que vocês pretendam fazer, considerando esse instrumento e considerando o dado que vocês trazem. Eu avalio, não é? E aí os colegas podem falar, que esse instrumento, ele talvez não tenha tanta sensibilidade e pode ser que o efeito ainda seja maior, por ele ser um dado qualitativo, né? Digamos assim, que é sim ou não. Então, talvez se utilizasse um instrumento que trouxesse um score, esse efeito pudesse ser ainda mais visível. Porque acontece sim ou não é meio que 880, né? Então, por exemplo, sei lá, um DAS 21, que tem 3 dimensões, ansiedade, estresse e depressão, poderia ser interessante incluir nesse estudo, até para ver, porque no SRQ20 tem várias dimensões ali, não é? Que compõem o que eles formulam como transtorno mental comum. Mas talvez em dimensões diferentes, separadas, pudesse ver um efeito mais um efeito maior em dimensões, por exemplo, estresse, com uma intervenção como essa da meditação. Mas eu achei muito bacana os dados, eu acho que é bem promissor aí, e talvez se vocês usarem um instrumento ainda mais sensível, possa capturar ainda melhor esse efeito. a gente é uma ideia, Felipe. Tem outros instrumentos aí de rastreio de sintomas psíquicos que podem ser utilizados, né? A escolha pelo SRQ20 é que ele é uma escala muito rápida, muito fácil de responder. E apesar de ser sim ou não, ele tem um score, né? A gente consegue ter um score a partir disso e ter uma relação maior ou menor com possibilidade de um transtorno mental comum e uma relação de gravidade independente do transtorno, né? Mas eu entendo também que outras escalas poderiam trazer outras dimensões de transtornos mentais, né? Ou mais relacionado com o espectro da ansiedade, ou do humor e tal, e que isso poderia ser benéfico, né? Mas é algo para a gente discutir sim, se a gente inclui ou não. A SRQ20 é a escala mais utilizada para rastreio e para fim de pesquisa, assim, se você não tiver como objetivo definir algum tipo específico de grupamento de sintomatologia, né? Mas falou da DAS, tem o PHQ-9 que também dá para utilizar, tem outras escalas aí, mas obrigado aí é uma possibilidade. Acho que salientar isso que a Luna colocou da questão comunitária, né, da intervenção, né? Isso é fantástico, porque a gente
Por isso que eu falei no começo de atentar para esses elementos quando a gente for falar de COP, falar estratégia de enfrentamento, adaptação, ou que a gente fica até uma. A ideia não é tanto. Até porque a gente tem uma amostra pequena e a gente já sabia que a gente teria uma amostra pequena, né? Então, para a gente conseguir diferenciar se os tipos de meditação são importantes ou não, tem influência diferente ou não, a gente sabia que a gente não ia conseguir com o N que a gente teria. Mas tem outra questão que é uma dimensão também institucional, que às vezes a gente não se atenta muito para isso. Quando a gente faz isso e mostra esses dados, a gente dá um valor muito grande para aquela prática institucional, para ela se manter, para ela se tornar perene, para ela ser melhor avaliada, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, porque daí a gente consegue reforçar boas práticas, né? Claro que tem um lado científico, da gente querer levantar evidência, mas tem uma dimensão também institucional e de cuidado que a gente consegue com esse trabalho da aluna auxiliar né, a manutenção dessas boas práticas, né? Mas é isso, pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Renato, tem muitas coisas que a gente vê que a sua pesquisa traz e que a gente pode seguir pesquisando, né? Mas o que você trouxe aqui já nos deu muitas outras questões, né? E penso assim que por hoje isso foi muito bacana, mas que é um tema que só mostra assim o quanto ele é amplo e que precisa continuar sendo pesquisado, né? Então essa apresentação aqui, essa fala, a tua contribuição foi fantástica, né? De modo que eu agradeço de modo especial para ti. E passo a palavra para a Lu, que vai fazer o encerramento então do nosso encontro hoje. E agradeço também a Luna. Novamente, muito obrigada, Renato, por compartilhar essa pesquisa conosco. Você, a aluna também, né, com essa generosidade, né, hoje, no sábado de manhã, compartilhar conosco esses que vocês encontraram. Foi realmente uma manhã muito bacana, acredito que para todos. Agradecer também a dinâmica que nós tivemos, eu acho que foi muito legal, porque na medida em que você ia apresentando, a gente pôde também já compartilhando, e eu acho que isso também traz uma riqueza, uma dinamicidade, né, na apresentação que foi bem bacana. E, novamente, agradecer a presença de todos e todas vocês, dizer que a gente espera que vocês possam estar conosco no próximo mês, né, nessas rodadas de socialização de pesquisas, e também dos nossos outros eventos que a gente vai ter aí ao longo do mês de junho. Muito obrigada a todos, desejo um excelente final de semana e nos vemos no próximo encontro. Obrigada, um abraço a todos e todas. Ô, Bianca, vamos pro parque. Bianca é minha vizinha. Fala com o tio Renato agora, já que você queria falar com o tio Renato. Fala com o tio Renato! Oi, João!